Como cultivar ervilha torta? Plantando a ervilha torta. Escolha um local ensolarado para cultivá-la. A ervilha torta se dá bem se ficar exposta ao sol e não cresce em locais com muita sombra. Procure um espaço que receba, no mínimo, 6 horas de sol por dia. Prepare o canteiro para o plantio no meio do outono. A ervilha torta gosta de um solo fértil, com boa drenagem e com pH entre 6 e 7. Para conseguir essas características, revolva a terra a uma profundidade de 30 centímetros e adicione adubo curtido. Para aumentar a acidez e os níveis de potássio e de fósforo, acrescente um pouco de cinzas de madeira ou farinha de osso. A ervilha torta precisa de um solo rico em potássio e fósforo para se desenvolver e produzir os legumes. Essa espécie costuma ser plantada no inverno. Então prepare o solo no outono para dar tempo. Programe o plantio para o meio ou final do inverno. Como a ervilha torta é um cultivar de clima frio que não cresce nem produz vagens quando a temperatura ultrapassa os 25 graus Celsius. É importante iniciar o plantio cedo, assim que o solo estiver preparado. O ideal é plantá-la no meio do inverno, quando a temperatura noturna cair bastante, ficando abaixo dos 10 graus Celsius, e a diurna ficar entre 15 graus Celsius e 20 graus Celsius. Em climas mais quentes, com invernos amenos, você pode plantar a ervilha torta no outono para ela crescer durante o inverno. Faça a inoculação das sementes. A ervilha torta e outras leguminosas crescem melhor se, antes do plantio, passarem pelo processo de inoculação com uma bactéria responsável pela fixação biológica do nitrogênio no solo. Um dia antes de plantar as sementes, coloque-as de molho na água por 24 horas. Um pouco antes do plantio, passe-as no pó inoculante para cobri-las com a bactéria. O pó inoculante pode ser encontrado em lojas de artigos para jardinagem, em lojas de sementes ou pela internet. Plante as sementes em fileiras duplas. Na hora de plantar, pegue um lápis ou use o dedo para abrir 2 fileiras de buracos rasos na terra. Os buracos devem ficar a 10 centímetros de distância e ter 2,5 centímetros de profundidade. As fileiras devem ficar separadas a 60 centímetros. Coloque uma semente em cada buraco e cubra-a de terra. O plantio de ervilha torta em fileiras duplas facilita a colocação de estacas em um solo arenoso. Abra buracos com 5 centímetros de profundidade. Cuidando da ervilha torta. Regue abundantemente após o plantio e depois semanalmente. Logo depois da semeadura, regue bastante o solo para que as sementes se fixem. Como a espécie tem tendência a apodrecer, não a regue em 10 dias, até que as sementes germinem. Depois desse período, regue a planta muito uma vez por semana até que ela comece a florescer. Verifique o solo a cada 2 dias para ver se ele está seco. Quando começar a secar, regue imediatamente. Coloque estacas ou uma treliça entre as fileiras. A ervilha torta gosta de escalar, mas as estacas ou treliças facilitam a colheita até mesmo das variedades que crescem no chão. Há algumas opções à sua escolha. Entre elas a colocação de estacas no meio das fileiras, a montagem de uma treliça ou até mesmo de suportes para tomateiros. Aplique uma camada de humus sobre o solo depois que as plantas se estabelecerem.
Quando os pés atingirem 5 centímetros de altura, espalhe uma camada de palha ou de folhas picadas em cima do solo para mantê-lo úmido e fresco e impedir o crescimento de ervas daninhas. Conforme a ervilha torta for crescendo, adicione mais humus se necessário. Arranque as ervas daninhas com a mão. Todas as ervas daninhas que surgirem no canteiro devem ser removidas à mão com cuidado. A raiz da ervilha torta é muito delicada. Por isso evite cavar o canteiro. Em vez disso, segure as ervas daninhas pelo caule e arranque o que puder, com raiz e tudo, para acabar com a concorrência. Regue a ervilha torta com mais frequência quando ela começar a florescer. Logo que as plantas começarem a florescer, regue-as todos os dias se for necessário. Elas precisam de mais água nessa fase para produzir flores e vagens, principalmente se o clima estiver esquentando. Colhendo e armazenando a ervilha torta. Comece a colhê-las logo que as vagens se formarem. As vagens se formam depois que as flores começarem a morrer. Com as vagens jovens, macias e começando a ganhar volume, inicie a colheita. Quanto mais cedo você fizer isso, mais vagens a planta deve produzir. Para colhê-las, segure a planta delicadamente com uma mão e arranque a vagem com a outra. Não puxe a vagem direto da planta ou ela pode quebrar. Para proteger a planta, colha as vagens pela manhã e não à tarde, quando o sol está quente demais. É importante colher logo caso você pretenda comer a ervilha torta na vagem. Não somente as ervilhas, pois a vagem mais velha fica dura e impossível de comer. Cada variedade de ervilha torta amadurece em tempos diferentes. Mas, em geral, a planta começa a produzir de 50 a 70 dias depois do plantio. Deixe as vagens ficarem volumosas se você só desejar as ervilhas. As vagens que ficam no pé tornam-se mais duras e rijas, mas as ervilhas ficam maiores e macias. Se você só pretende comer as ervilhas e não as vagens, deixe-a na parreira e aguarde. Colha-as quando as ervilhas ficarem macias. Saboreie as ervilhas cruas ou cozidas. As ervilhas e as vagens podem ser consumidas cruas, mas é mais comum cozinhá-las. Para retirá-las de dentro das vagens maduras, basta abrir a borda e usar o dedo. Ambas as opções são deliciosas cruas, cozidas, fritas ou no vapor. Guarde o vegetal na geladeira para consumi-lo em alguns dias. A ervilha torta se mantém fresca na geladeira por até 5 dias. Depois da colheita, lave-as com água corrente para remover a terra. Seque-as e coloque-as em uma vasilha hermética na geladeira. Branqueie e congele as ervilhas para que elas durem mais. Encha uma panela grande com água para ferver no fogo alto. Quando a água começar a ferver, coloque as ervilhas tortas e ferva-as por 2 minutos. Retire-as da água e mergulhe-as em uma tigela com água gelada por mais 2 minutos. Escorra-as e seque-as antes de colocá-las em um saco com fecho zip para levar ao congelador. O branqueamento antes do congelamento ajuda a preservar a cor e o sabor das ervilhas tortas. As vagens congeladas duram até 9 meses no congelador. Guarde algumas sementes para o próximo ano. A ervilha torta morre depois de uma única temporada. Mas você pode guardar as sementes para plantá-las novamente no ano seguinte. Escolha sementes de uma planta forte e saudável. Deixe algumas vagens secando na parreira.
Quando elas ficarem marrons, colha-as. Retire as sementes da parte interna e seque-as em uma toalha ou em uma prateleira durante uma semana. Passe as sementes para um recipiente hermético e guarde-o em um local fresco, seco e escuro até a hora do novo cultivo.